Como saber se as línguas estranhas são de Deus? Você tem o dom de línguas? Você é batizado com o Espírito Santo? Certamente você fala em línguas. Mas como saber se quando você fala em línguas é Deus ou não é Deus? É isso que a gente vai conversar hoje no nosso programa Dica Rápida. Primeiro vamos a um texto para mostrar sobre o dom de línguas. Vamos lá, está em 1 Coríntios 4:4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, não está falando de idiomas aqui, está falando de línguas espirituais, que alguns chamam de língua também dos anjos. Orar em línguas é muito bom. Mas por que a gente ora em línguas? Para poder edificar, para poder se fortalecer na presença de Deus e fazer a oração perfeita diante do Pai. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus dá o dom de línguas? É muito bom falar, mas a gente não entende o que está falando, pastor. Sim, aí tem que buscar o dom de interpretação de línguas, a gente consegue entender o que a gente está falando. Vamos lá, vou explicar 3 formas ou 3 passos para você saber se essa língua que você fala, ou a língua que o seu irmão fala, que o seu pastor fala, que o seu vizinho fala, é uma língua de Deus ou é uma língua aprendida, né? Porque tem gente que fala língua aprendida, tem hora que o demônio também usa a pessoa para falar em línguas. Como é que a gente sabe, entendeu? Se é Deus ou se não é Deus. Vamos lá. O primeiro passo para você descobrir se esse dom de línguas, essa língua que você fala é Deus mesmo, é pela revelação do Espírito Santo. Quem tem o dom de discernimento de espíritos consegue saber se é Deus ou se não é Deus que está usando a pessoa. E também, às vezes, é você. Você está falando, aí você para pensar assim, mas será que é Deus mesmo que está me usando? Essa língua é de Deus mesmo? Aí você tem que apelar o quê? Para a revelação do Espírito Santo. Como se busca a revelação? Você pergunta a Deus, Deus, é o Senhor mesmo que me deu essa língua? Ou eu estou inventando? Ou o inimigo que está me usando? Aqui que vai acontecer? Deus vai te revelar. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e eu vou te responder. Vou te anunciar coisas escondidas que você não sabe. Então Deus pode revelar em sonhos para você. Deus pode usar alguém, usar o seu pastor, usar um profeta e dizer, fui eu que te dei esse dom, por que você está temendo e tal. Pode vir dessa maneira, entendeu? E às vezes você está lendo um livro e ali a pessoa está passando a mesma coisa que você, e aí você entende que você é batizado com o Espírito Santo. Então, a primeira forma de você descobrir se esse dom de línguas vem de Deus mesmo, é claro, pela revelação do Espírito Santo. A segunda forma para você descobrir, antes da gente aprender sobre a segunda forma, não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, tá bom? Se você estiver no YouTube, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo. Segunda forma, então, da gente saber se a gente é batizado com o Espírito Santo, tem o dom de línguas mesmo, é alguém com discernimento nos orientando. Isso é muito importante. Por exemplo, digamos que eu que estou falando, daqui a pouco, será que é Deus mesmo? Eu vou até um irmão que tem discernimento. Eu conheço um irmão na igreja que tem revelações, tem discernimento, interpretações, sabe quando é Deus, quando é o diabo. Eu vou até ele. E aí eu vou falar em línguas com ele, entendeu? Nós vamos orar, dar as mãos e vamos falar em línguas. E ele vai me ajudar, dizendo se esse dom que eu tenho é realmente um dom ou se é uma coisa aprendida, entendeu? Mas cuidado com a segunda forma aqui. A pessoa tem que ter discernimento mesmo. Vai que ela não tem discernimento e ela fala que não é Deus e você trava o seu dom para sempre. Isso é muito perigoso. Você tem que ter certeza. Deus tem que ter orientado você a ir até essa pessoa. Que tem pessoa que finge que tem discernimento, não tem nada, ela chuta, entendeu? Nem sabe quando é Deus, quando não é. A pessoa cai no chão e não sabe se é o demônio, se é o Espírito Santo. Sabe coisa nenhuma, sai chutando. Então tem que ser a pessoa que tem discernimento mesmo, entendeu? E aí ela vai te orientar. Muitas pessoas já me procuraram e falaram, pastor, vou falar em línguas aqui e por favor, me ajuda. Aí quando fala em línguas eu falo, não, é Jesus que te batizou com o Espírito Santo. Então, irmão, busca um pouco mais. Ainda não é Deus. Eu falo. Não me pergunta então, porque eu vou falar a verdade, entendeu? Eu sempre falo com meus obreiros, não faça perguntas que vocês não estão preparados para a resposta, cara, porque não rola não. Comigo é tudo na verdade. Eu perco o amigo, mas não perco a fé e a presença de Deus. Terceira forma da gente descobrir se o dom de línguas estranhas veio de Deus mesmo, é quando tem uma força espiritual te impulsionando. O que é isso? Você está ali falando, Jesus, tu és maravilhoso, glória a Deus, daqui a pouco me canta, vem uma coisa gostosa e parece que é alguém dentro de você que está falando, não é você, está te dando aquela força. Aí é Deus. Agora, se você está assim, daqui a pouco, rabacalabaxerianda,
É de Deus, pastor? Não é. Não é porque você falou de você mesmo, você fez força para falar. Mas quando é o dom de línguas, vem uma graça, uma vontade, como se alguém estivesse empurrando para você falar, te inspirando, entendeu? Então essas 3 formas aí vão te ajudar a você entender se realmente você foi batizado com o Espírito Santo. E se você foi batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas bastante, porque você só vai se fortalecer com isso. Mas se você ainda não foi, é só buscar o Senhor, que o Senhor Jesus te batiza.